Thales Magno na frente do Antony. Uma cavadinha maravilhosa para deixar o goleiro do Internacional de joelhos. A bola encobre, Antony entra. 57 minutos e meio do segundo tempo. Salve o povo! Vamos lá, tá aí a narração do Canhão, maravilhosa. E aí a gente vai colocar agora todas as informações do Corinthians, não só em relação ao jogo do América de Cali, como joga sábado também, né? Joga sábado contra um time que está em campo agora, o Mirassol. Fora de casa, terreno complicado pro Timão, que precisa definir o seu foco no Campeonato Brasileiro. Qual vai ser a pretensão do Corinthians? Se ganhar, consegue dar um salto na tabela. Hoje o Timão está na oitava colocação. Craque, a janela de transferências ela se abre só em julho, mas o Corinthians já começa a bolar um planejamento de chegadas e saídas do atual elenco. A respeito de chegadas, Dorival Júnior já tem reuniões estratégicas com o departamento de futebol do Corinthians para definir focos. E o clube já passou uma orientação para Dorival e para o departamento de scouting, que hoje é comandado pelo Renan Bloise. Apenas reforços de atletas que não exigiriam o pagamento de direitos federativos. Isso é, jogadores que estão vinculados a outro clube e que o Corinthians precisaria comprá-los, né? Criar novas dívidas para trazê-los. Então o foco vai ser em atletas sem contrato ou que não demandem muito esforço para a liberação, como foi o Anrileri, lateral esquerdo. Ele tinha contrato com o Getafe, mas o Getafe não impôs dificuldades e liberou para o Corinthians sem custos. E saídas também. O atacante Giovani é a primeira saída certa. Ele não vai renovar o contrato dele com o Corinthians, válido até o dia 30 de junho. E ele estava, em tese, afastado do elenco desde outubro de 2024, mas acabou voltando à rotação dos atletas durante o Campeonato Paulista, já que o Ramon Dias, naquela altura, não tinha muitas opções. Mas o que eu pude apurar sobre o destino do Giovani, provavelmente o futebol italiano. O Verona é um dos clubes interessados em tirar ele do Corinthians. O Corinthians não recebe nada por se tratar de um fim de contrato. A gente trouxe durante a semana também que o clube não vai dificultar uma saída do Félix Torres, porque o Corinthians reconhece que não vai... O que eu sei é que o Corinthians vai levar ele até o aeroporto algemado. Eu ouvi um termo parecido de um dirigente do Corinthians, craque, que se chegar eu levo ele. Se chegar um dinheiro interessante, mesmo que não seja parelho aquilo que o Corinthians pagou para tirar ele do Santos Laguna, pede menos. Pede menos e libera. O Corinthians já não acredita numa retomada do Félix Torres no Corinthians. Por fim, Matheus Bidu, a gente também trouxe em primeira mão as negociações dele para renovar com o Timão. A gente trouxe isso ainda, o Paulo do Vale estava comigo na jornada do jogo entre Corinthians e Internacional. O Corinthians tem uma reunião nessa semana com os empresários do Bidu para alinhar detalhes finais dessa extensão de vínculo, que deve ser por 3 temporadas. O contrato dele até o final de 25 seria até o final de 28. Bidu, que entrou, foi bem contra o Inter, sofreu o pênalti, deu uma assistência e aparentemente tem o aval de Dorival Júnior, novo técnico do Timão. Que por sinal, 43 gols do Yuri Alberto, 43 gols do Romero, gol do Igor Coronado, onde o Dorival Júnior colocou, né, que vai dar mais chance pra ele, né? E pro Thales Magno também, né? Então, o Dorival, ele citou o Igor Coronado falando que viu o Igor Coronado jogar na Arábia e que ele quer aquele Igor Coronado no Corinthians. Ele não foi titular contra o Inter, mas foi acionado no decorrer do jogo. Entrou razoavelmente bem, ele entrou, tava 2-2. O gol anulado do Memphis Depay vem de um passe dele pro Carrilho na origem da jogada. O quarto gol é um golaço dele, né? Ele recebe cara a cara com o goleiro, mas ele foi muito frio ali pra deslocar o Antony e dar o toque por cobertura. E nessa ausência do Garro, ele é o único meia, de fato, à disposição do Dorival. Então é aquilo, ou joga, porque sem ele o Corinthians vai ter que apostar em outros esquemas que não tem dado certo, como o de 3 atacantes, com o Romero aberto ou com o Thales aberto, algo que o Dorival não deve fazer. E você, que é o setorista nosso lá, qual a ideia do Dorival Júnior? 2 vitórias. Exatamente, 2 vitórias e vitórias mostrando coisas novas no Corinthians. O Corinthians, ao menos no jogo contra o Internacional, no segundo tempo, em específico, foi um time bem mais equilibrado do ponto de vista defensivo. A gente tem que pesar que o Inter estava com um jogador a menos, que o Roger mexeu mal na equipe, mas foi um time que apostou numa nova dupla de zaga, nova velha, né? Porque em outros momentos André Ramalho e Kaká já foram a dupla do Corinthians, mas agora retomaram esse estágio de titularidade em meio à ausência do Gustavo Henrique. Então Dorival tenta corrigir os problemas defensivos do clube, fez uma cirurgia de hérnia inguinal. Eu tenho hérnia inguinal das 2. E aliás, eu tava vendo o pessoal
desgraça falando, que é, dói demais. mesmo depois que você opera, Dói. ainda assim dói Você bastante. bota a redinha aqui, ó. E o Gustavo já é um jogador que tem alguma idade, né? A minha não saiu ainda. tem Mas se 32 sair, anos. você tem que ir operar na hora. A recuperação falam que é rapidinha. Mas bota a redinha lá e torcer pra ele voltar o mais rápido possível. Ele operou na sexta-feira. E para finalizar as informações de Corinthians, uma última de política, que hoje oficialmente a Gaviões da Fiel, que querendo ou não no Corinthians é uma ferramenta política, anunciou sua indiferença perante ao processo de impeachment do Augusto Melo. Então, se esse processo for para frente, ao Não tem contrário de outras vezes, não tem que interferir em nada. a Gaviões torcida. não vai se opor. Tá bom. Qual o time base pra amanhã? Pelo menos Provavelmente provável. time misto. O que nós achamos? Vamos lá. Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Félix Torres e Henri Leri. Maicon, Alex Santana. O Mike tá mal, hein? Tá mal. Meu tá mal. Deus do Tava céu. comentando nos bastidores. não vem Que bem. jogador. Ele não foi tão mal quanto o Inter. eu Não, achei. mas, pô, chega atrasado toda hora. Não tem força física. Meu Deus do céu. E que já tá na sua segunda passagem pelo Corinthians, que dura 3 anos já. Meu Deus, empréstimo, cara. São 4 empréstimos em sequência do Maicon no Corinthians. Prosseguindo então, o meio-campo de Maicon, o Alex Santana, o Bidon e quem sabe o Coronado ganhando sua primeira oportunidade como titular do Corinthians, e a dupla de ataque Thales Magno e Héctor Hernandes, isso considerando que os atletas principais serão poupados, possibilidade essa que o Dorival admitiu em coletivo. Tá certo, então.